Bem-vindos a mais um vídeo do projeto Emmanuel por Chico, aqui pelo canal do Grupo Socorrista Maria de Nazaré. No vídeo de hoje nós vamos trazer para a nossa conversa uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, mensagens essas sempre tão ricas, que tanto nos auxiliam na compreensão dos ensinos do Mestre Jesus. Mas vamos antes começar com uma prece, nos ligando ao alto, buscando por nosso Mestre Jesus de Nazaré, rogando a Ele que ilumine o nosso pensamento, nosso coração, para que possamos melhor compreender as mensagens do Mestre e vivenciá-las no nosso dia a dia. Que assim seja. Hoje nós vamos trazer a mensagem de número 63 do livro Pão Nosso, O Senhor dá sempre. E o título já nos traz a certeza de que o nosso Pai nos dá sempre o melhor. Nós sabemos disso. Sabemos que o Criador nos ampara como Pai, como aquele Pai que ama seus filhos. E se perguntarmos para a maioria, nós vamos ouvir que Deus é só amor, só justiça, só bondade. E por que será então que nos momentos de aflição, nos momentos de dificuldade, nós nos sentimos abandonados pelo Criador? Por que, por vezes, muitos se revoltam ante esses problemas, acreditando-se abandonados? Porque muitos de nós pensam que não estamos sendo ouvidos quando fazemos as nossas rogativas. E Emmanuel já esclarece essas nossas dúvidas logo na mensagem, na citação que ele traz de introdução, trazendo para nós as palavras de Jesus que estão no Evangelho de Lucas. E elas nos falam assim. Jesus fala assim aos que o estavam ouvindo. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhes pedirem? E Emmanuel começa assim. Um pai terrestre, não obstante o carinho cego com que muitas vezes envolve o coração, sempre sabe cercar o filho de dádivas proveitosas. Por que motivo, então, o Pai Celestial, cheio de sabedoria e amor, permaneceria surdo e imóvel perante as nossas súplicas? Então, se nós, sendo ainda imperfeitos como somos, sabemos cercar os nossos, aqueles nossos queridos, com maior cuidado, com maior carinho, quem dirá, então, o Pai, nos diz Emmanuel, jamais o Pai permaneceria surdo às nossas rogativas. E Emmanuel continua. O devotamento paternal do Supremo Senhor nos rodeia em toda parte. Então, Emmanuel nos afirma, o Criador está conosco em toda parte, mas ele nos faz um alerta, ele diz assim, importa, contudo, não viciarmos o entendimento. E o que ele quer dizer com isso? Ele segue, lembremos-nos de que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. E aí está a chave de toda a questão. A providência divina opera para o bem infinito, não para favorecer a um e a outro, não para favorecer e satisfazer os nossos caprichos particulares. O Criador opera para o bem infinito, assim é para toda a criação. E Emmanuel nos traz alguns exemplos em relação à natureza. Então ele diz assim na sua mensagem, quando a gente tem aquele ambiente carregado de poluição, de doenças, aquele ambiente seco, nocivo, Emmanuel diz assim, o Criador liberta a atmosfera asfixiante com os recursos da tempestade. Então aquilo que parece um mal vem para o bem. Defende a flor com espinhos, protege a plantação útil com adubos desagradáveis. E a gente vê isso. Para aquela plantação ficar protegida, se coloca aquele adubo, por vezes, mal cheiroso. Parece um mal, mas é um bem. Sustenta o verde dos vales com a dureza das rochas. Então, para toda a natureza, o Criador opera para o bem infinito e não para causas particulares. E Emmanuel continua. Assim também, nos círculos de lutas planetárias, acontecimentos que parecem para nós desastrosos representam escoras ao nosso equilíbrio e ao nosso êxito. Então, os acontecimentos que parecem desagradáveis, parecem para o mal,
são escoras, são proteções para nós. Enquanto que fenômenos interpretados como calamidades na ordem coletiva constituem enormes benefícios públicos. Então, aquilo que num primeiro olhar, num olhar menos cuidadoso, nos parece um mal, Emmanuel vem e nos mostra, é o Criador que nos dá sempre o melhor. Leon Denis, um estudioso da doutrina, afirma que é pelo amor que Deus nos tem que Ele nos permite passar pelo sofrimento. É como aquela mãe que nos protege, que protege o filho para educá-lo, para fazê-lo melhor. E ele nos diz também que se a nossa alma vivesse livre dos males, ela ficaria inerte, passiva, ignorante das coisas profundas, ignorante das forças morais que dormem nela. Então, o sofrimento vem para que a gente se conheça, para que a gente desperte as forças que dormem em nós e que ainda nós não tomamos consciência. Ele diz também que quando a gente, por vezes, se demora nas zonas inferiores, quando essa demora é excessiva, vem a dor e nos impele para frente, como aquele empurrão. E nos diz que com um simples golpe, a dor nos levanta a uma altura tal, onde seriam necessários muitos anos de estudo e de esforços para chegarmos. E então o sofrimento, ele nos coloca como uma ferramenta poderosa, uma ferramenta iniciática que nos ajuda a nos conhecermos, a conhecermos as nossas forças, as nossas potencialidades. Então as dificuldades vêm como um presente do Senhor. Então a dor, Leon Denis coloca como uma lei de equilíbrio e de educação que nos faz vibrar as fibras mais íntimas da alma. O Livro dos Espíritos, lá no capítulo 6, nos traz a lei da destruição. E nos alerta, nos afirma que aquilo que chamamos de destruição nada mais é do que transformação para renovação, transformação para melhor. Nas tragédias, em vez de enxergarmos um Deus injusto, o Livro dos Espíritos nos traz, nós devemos enxergar aquele Deus agindo para o bem infinito. E nos diz que ao horror da destruição, sempre vemos seguir o desenvolvimento intelectual e moral da humanidade. Então, nos flagelos, nos grandes flagelos coletivos, nas pandemias, nas dificuldades de toda a ordem, nós temos a oportunidade de exercitar a inteligência, a paciência, a resignação ante a vontade do Pai. Então, aquilo que nos parece castigo divino, num primeiro olhar, num olhar menos cuidadoso, serve como um empurrão para fazer a humanidade avançar mais depressa. É Deus nos dando sempre. Nos dá a oportunidade de lembrarmos que somos irmãos nessas catástrofes. Não é assim que acontece? De desenvolvermos sentimentos de abnegação, de amor ao próximo, se nós não nos deixarmos dominar pelo orgulho e pelo egoísmo. Então, quando a gente passa por essas grandes tragédias, catástrofes, fomes, doenças, dificuldades, se a gente não detiver o nosso olhar apenas no momento, apenas naquela dificuldade, se a gente souber elevar o nosso pensamento acima dessas dores, nós vamos sentir Deus agindo. A providência divina que é capaz de transformar um grande mal num bem. Então, ante a uma dificuldade, o Senhor nos dá a oportunidade de tentar dominar os nossos impulsos. Então, impulsos que surgem sempre dessas situações difíceis, como a impaciência, a cólera, o desespero, a intolerância. E se a gente souber vencer esses nossos impulsos, nós vamos poder dizer com grande satisfação, o Evangelho nos diz, eu fui o mais forte. E assim sairemos renovados da situação de dificuldade. Então, diante de um problema, Emmanuel, ele nos dá um conselho. Ele fala assim: roga, pois, ao Senhor a bênção da luz divina para o teu coração e para a tua inteligência, a fim de que não te perca no labirinto dos problemas. Então, quando estivermos passando por um período de dificuldade, vamos nos ligar ao alto, vamos pedir auxílio, vamos pedir luz para o nosso entendimento, para a gente, como diz Emmanuel, não se perder no labirinto dos problemas. E ele continua:
Não te esqueças de que na maioria das ocasiões, o socorro inicial do céu vem ao caminho comum através de angústias e desenganos. Olha, se a gente lê isso com pouca atenção, nós vamos achar estranho. Nós pedimos o socorro e o primeiro socorro, na maioria das vezes, nos diz Emmanuel, vem como angústias e desenganos. E por que será? Se a gente pensar, quando nós temos um mal físico, por exemplo, e nós vamos a um pronto-socorro, nós não somos recebidos lá com um manjar, com uma cama quentinha, com um cafezinho. Se chegamos com uma dor física, o primeiro socorro, por vezes, é uma injeção, um remédio amargo, uma intervenção cirúrgica. Mas essa dor, ela vem para nos trazer a cura. Então, assim também é a nossa cura espiritual. Então, num primeiro momento, vem a dificuldade para nos fazer crescer. E Emmanuel continua. Nessa situação de dificuldade, ele diz assim: aguarda, porém, confiante a passagem dos dias. O tempo é o nosso explicador silencioso e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai. Então, olha só, aguardar a passagem dos dias. O tempo cura tudo. Nós, quando estamos envoltos num problema, nós achamos que é o fim do mundo. Mas o Livro dos Espíritos nos diz que um século do nosso mundo é como um relâmpago na eternidade. Esses flagelos que acontecem tão terríveis, eles são como tempestades passageiras no destino do mundo, o Livro dos Espíritos nos diz. Então é Deus nos dando sempre. E o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo Bem-aventurados os aflitos, ele nos aconselha a bendizer a dificuldade, o sofrimento como prelúdio da cura. Então, colocarmos em primeiro lugar, antes da revolta, do desespero, a submissão à vontade de Deus. Não acusá-lo de injusto para não perdermos o benefício do sofrimento. Esse mesmo capítulo nos diz que o desânimo é uma falta e nos recomenda ter fé ardente na vontade do Pai. Ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. Temos que ter essa certeza. Leon Denis nos diz que a dor, ela nos leva a atingir um nível superior de força e grandeza. Mas na época que estamos, a gente está desacostumado de lutar. Nós queremos tudo fácil. Então a dor nos faz com que travemos uma luta contra nós mesmos. E assim nós crescemos, né? Então o Livro dos Espíritos nos diz que muitas vezes pensamos que Deus não nos ouve, não dá o que pedimos, porque Ele não faz um milagre atendendo às nossas rogativas, mas Ele nos assiste por meios tão naturais que por vezes passam despercebidos para nós. Então é um amigo que chega com um conselho, é uma situação diferente que acontece, ou por vezes Deus coloca em nosso pensamento, nos inspira para a solução daquele problema. E aí, quando nós atingimos a solução, nós achamos que nós mesmos é que chegamos a esse resultado sem auxílio nenhum. Então, lembrar, nos diz Leon Denis, que os atos de sacrifício aumentam as nossas radiações psíquicas, nos fazendo progredir. Então, suportar com amor, auxiliando aquele familiar mais difícil, aquela situação de trabalho que a gente, por vezes, não concorda, suportar uma dor física com resignação, tudo isso faz despertar em nós o que é mais digno de admiração, nos diz Leon Denis, que é a coragem de suportar a dor. E ele nos diz que a nossa elevação vai se medir pela soma dos nossos sofrimentos, pelos sofrimentos que passarmos. E são necessários os infortúnios, segundo ele, as angústias, para dar à nossa alma o seu aveludado, a sua beleza moral, despertando os nossos sentidos adormecidos. E ele nos afirma, a nossa alma é a nossa obra. Olha que lindo isso. Nossa alma é a nossa obra, o nosso trabalho. Ele nos diz que para as almas fracas, a dor ensina a paciência, a sabedoria, o governo de si mesma. E para as almas mais fortes, aquelas que já escolheram Jesus, a dor ensina a ter o ideal no bem, a persistência, cada vez mais elevado a ponto de esquecer de nós mesmos. Como Paulo de Tarso, Maria de Magdala, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros exemplos que temos.
Ele nos diz que se na hora da provação nós soubéssemos observar o trabalho interno e belo que a dor faz em nós, em nossa alma, nós iríamos entender que Deus dá sempre. Nós veríamos o Criador como um artista que tem uma ferramenta belíssima, incomparável nas mãos e que não se cansa de trabalhar enquanto não tem arredondado, polido, desbastado as arestas de nosso caráter. E trabalhando para aumentar a nossa beleza interior de luz em luz, de virtude em virtude, até que nos tenha convertido em espíritos celestiais. E assim nos despedimos, lembrando das palavras de Emmanuel: o devotamento do Pai nos rodeia em toda parte. O Senhor dá sempre. Uma ótima semana. Obrigada.